Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Por que vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando o nosso 8º domingo do tempo comum. E hoje acabamos de ouvir este evangelho riquíssimo. Um evangelho que Jesus apresenta aqui várias correções aos seus discípulos. Provavelmente está falando para um grupo de fariseus e aproveita para formar seus discípulos. Fariseus eram aqueles homens assíduos aos estudos, praticantes da lei de Moisés. Praticavam à risca a lei de Moisés, mas faltava o essencial, o amor, a caridade, o maior mandamento. E Jesus então inicia dizendo a respeito da cegueira, dizendo: pode um cego guiar outro cego? Ou seja, retratando aos fariseus, que eram cegos no principal mandamento, que é o amor. E ele vai dizer: é impossível. Se um cego vai conduzir outro cego, corre o risco dos dois cair no buraco. Nesta metáfora, usando da deficiência visual, Jesus quer então levar a um sentido maior, mais amplo, falar de uma cegueira que nos coloca em risco a cairmos sempre na miséria, cairmos em nossas fraquezas. Jesus está falando de uma cegueira que nos trava, que nos impede a enxergar o sentido verdadeiro da nossa vida, para que viemos e para onde iremos. Bem, Jesus quer nos ajudar que nesta cegueira espiritual que nos coloca uma trava nos olhos, somente a luz de Deus, a luz de Cristo pode nos libertar e nos fazer enxergar a vida com os valores reais. Quem somos nós? E como cristãos batizados, todos nós, no batismo, já recebemos a luz de Cristo. No início da igreja, os cristãos, quando após batizados, eram chamados de iluminados, ou seja, receberam a luz de Cristo para ver a vida como Deus sonhou. E Jesus, falando aos discípulos aqui, ensinando os discípulos, Ele quer nos alertar também, nós que somos seus discípulos, que embora recebemos a luz de Cristo pelo batismo,
corremos o risco de sermos iludidos por outras luzes falsas deste mundo. E aí, nesse tempo moderno, atual que nós vivemos, nós sabemos o risco que corremos, nós batizados, se deixarmos de sermos iluminados pela luz de Cristo e ficarmos com as falsas luzes que a internet coloca na nossa frente a todo momento. Basta clicar no celular, nós corremos o risco de nos alimentarmos de luzes ilusórias. E é claro, podemos compreender hoje um celular, um notebook, um computador, com esse mecanismo da internet, podemos pensar que ali existem duas árvores. A árvore da vida, que é Cristo iluminando, instruindo, e a árvore do fruto proibido do Jardim do Éden. A escolha é nossa, e a decisão de qual árvore nos alimentarmos e sermos iluminados está na decisão do nosso coração. Coração aqui como centro de emoções, mas também centro de decisões, o que queremos para a nossa vida. E aí a necessidade da luz de Cristo para libertar a nossa cegueira. E depois Jesus continua ainda: olha, como você quer tirar o cisco do olho do teu irmão, se nos seus olhos existe uma trave que impede você ver de fato a vida como deve ser vivida, realizada. E aí nós podemos pensar as ilusões do mundo, né? As ilusões do mundo que estão aí, permeando e querendo também nos envolver para nos cegar. Mas Jesus ainda vai bem a fundo, vai dizer: vocês querem tirar o cisco do olho do teu irmão, mas não tire a trava do olho de vocês. E ele acrescenta uma palavra aqui muito forte: hipócritas. É uma palavra forte, né? Quando ouvimos essa palavra, a gente pensa, né, logo assim, uma pessoa falsa, dissimulada, uma pessoa que pensa, fala uma coisa, mas as atitudes são outras, não é assim? Quando a gente fala, é uma hipocrisia, aquela pessoa é hipócrita, pensamos assim, ela fala uma coisa, mas não cumpre, as atitudes dela são outras. Mas na linguagem de Jesus, em aramaico, ele vai dizer uma palavra no sentido hipócrita, hanefa, que significa impuro, depravado. É muito mais profundo na linguagem de Jesus, no aramaico. Perverso, impuro, ou seja, um coração misturado de coisas boas, mas coisas ruins. E aí esta cegueira que não pode guiar outro, se o coração está assim, com essa hipocrisia no coração, como vai guiar as pessoas? Então os dois estão sujeitos a cair num buraco. E aí, caros irmãos, o que fazer diante disso, se esta é a nossa realidade? Esta é a nossa realidade. Nós, marcados, feridos pelo pecado, nós corremos esse risco de viver essa hipocrisia, gostar das coisas de Deus, mas também gostar das coisas do mundo, e viver uma ilusão, uma hipocrisia. Na igreja rezamos bonitinho, fazemos novena, fazemos tudo certinho, né? Seguimos a orientação da igreja, enquanto no culto, no louvor, acima de tudo, no interesse de pedir a bênção de Deus, a saúde, as graças, o emprego, né? E dependendo da teologia, corre, né, para esse caminho de buscar somente a prosperidade, um Deus que dá tudo. Corremos este risco. Mas Jesus nos convida hoje, com a sua palavra, a termos a coragem de vencer a hipocrisia, né? Porque a hipocrisia também ligada a esse impulso, né,
de impureza, nós corremos o risco de olhar para o defeito do outro, para ficar atento às falhas do meu irmão, do esposo, da esposa, para condenar. E não temos a coragem de olhar as sombras que permeiam a nossa vida, a tendência ao pecado, às ilusões. Nós queremos às vezes passar uma imagem, condenar os outros e passar uma imagem, não temos coragem de assumir as nossas misérias, as nossas fraquezas. E basta olhar para a atitude da maioria dos cristãos, que tem medo de se aproximar do confessionário, não tem coragem de falar suas misérias para Jesus, para ser purificado. Às vezes ainda sempre naquele sentido de passar uma imagem. E é assim que o mundo vive. Veja o relacionamento vazio, frio dos relacionamentos da internet. Basta olhar muitas vezes a fotografia que está no WhatsApp das pessoas. A pessoa tem 50 anos, igual eu, 50 e poucos, já com as rugas, os pés de galinha. E olha que uma vida bem vivida, na real, vai dizer: as rugas são frutos da minha vida, a minha entrega, o calor, o sol, o trabalho, noites mal dormidas, lágrimas, faz parte da nossa história. Assumir com dignidade. Aí coloca uma foto bonita, produzida, né? Toda produzida. Essa é a pessoa real que se apresenta ao mundo? Ilusão. Ilusão. Então Jesus nos convida a nos libertar dessas cegueiras, sermos quem somos diante de Deus, e aí olhar para o irmão sem a trave no olho, e de fato então tirar os pequenos ciscos, mas sendo guias, luzes para o outro, na verdade de Cristo, praticantes dos ensinamentos de Cristo. Só assim seremos guias para os outros, quando a nossa vida for pautada pela luz de Cristo. Só a luz de Cristo tem o poder de nos libertar e ajudar que nossos irmãos também se libertem de suas misérias, seus sofrimentos. Mas quanta riqueza nesse evangelho, não é? E ainda ele vai dizer das árvores, né? Que dão bons frutos e maus frutos. Ele vai dizer: olha, uma árvore boa produz bons frutos, uma árvore má produz maus frutos. E o que a gente compreende com essa fala de Jesus? Qual agricultor que tem uma árvore que produz maus frutos vai querer cultivar em sua propriedade? Vai cortar e dar lugar para uma árvore que produz bons frutos, não é assim? Então no reino de Deus também não deve ser diferente. Se não produzimos bons frutos, seremos cortados. Não haverá lugar, espaço para nós no paraíso. No paraíso. Então, caríssimos irmãos e irmãs, diante das correções de Jesus hoje, para nós que somos também seus discípulos, o que fazer? Ter a coragem de olhar para nós e dizer: Jesus, preciso da sua luz. Jesus, ainda está uma mistura dentro de mim, meu coração ainda não é puro, tem misturas de desejo do céu, mas também desejo da terra, dos prazeres, da carne, aquilo que a carne me provoca, ainda eu estou adepto, ainda tem ilusões no meu coração. Cura-me, Jesus, com a tua luz. E Ele é esta luz que pode nos curar. Ele é esta luz que pode mostrar para o nosso interior os valores reais da vida e nos fazer produzir os bons frutos neste mundo enquanto passamos por aqui. Nós estamos em dias de carnaval, né? Olha, quanto sofrimento podemos dizer nesses dias pelas ilusões das alegrias passageiras. E quantas pessoas envolvidas por esse embalo, por esse sentimento, essas emoções, erram, pecam. Nós sabemos que nesses dias, após esses dias, quantos abortos,
Quantas mortes de inocentes por causa da cegueira. E Jesus quer iluminar o coração de toda a humanidade, e de forma especial de nós cristãos batizados que já recebemos a sua luz. Caríssimos irmãos e irmãs, vamos nesta Eucaristia com coragem dizer: Jesus, olha para o meu coração, o Senhor conhece tudo, sabe o que precisa ser mudado, sabe desta trave que precisa ser arrancada dos meus olhos, para que eu possa enxergar de fato a bondade de Deus, a sua misericórdia, o seu amor que me salvou e o que Deus quer de mim neste mundo. Qual a minha missão para cumprir neste mundo? Não vim por acaso, não vim por um erro de meus pais, mas Deus me amou, me quis neste mundo para algo. Só a luz de Cristo pode revelar ao nosso coração essas verdades mais profundas e que nos dá sentido para viver. Ano da esperança. Temos a luz de Cristo que nos liberta e nos cura de nossa cegueira. Assim seja. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,